Olá, muito bom dia. Começando aqui mais um Jovem Pan Morning Show. Pela maior e melhor rede de rádio do Brasil, a Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Estamos aqui, meio de feriadão, apostos para entretê-lo, informá-lo, prestar serviço na programação da Pan. Vem com a gente. A arte do possível. O que o presidente Michel Temer precisa fazer para que as propostas do governo avancem, hein? O repórter José Maria Trindade vai contar pra gente a quantas anda a relação com a base aliada. A sintonia entre ela e o núcleo do governo é fundamental para os planos do Planalto. Papo reto. Como educar os filhos de modo que eles tenham uma vida sexual prazerosa e responsável? A psicóloga Paula Napolitano dá o caminho das pedras. A força do querer. A novela já saiu do ar, acabou, mas ainda permanece na cabeça de muitos telespectadores. É o seu caso, Vini, por acaso? Claro. É? O outro lado do paraíso já fez você esquecer da força do querer? Também. Bom, hoje vai estar aqui com a gente no estúdio a atriz Maria Clara Spinelli, a mira da trama de Glória Pérez. A Maria Clara tá também na série Carcereiros, que será exibida no ano que vem pela mesma TV Globo. Esses são alguns destaques do Morning que tá apenas começando. Eles cumprem pena, mas nunca foram condenados. Eles estão no purgatório, mas não cometeram nenhum pecado. Eles se colocam em perigo para que você possa viver em paz. Carcereiros, a nova série da Globo, inspirada na obra de Drauzio Varela. Tá aí. Daqui a pouco a gente fala sobre tudo isso da pena. É boa essa. Olha aqui, pra ver o Morning Show, vai lá no aplicativo da Jovem Pan. Se não tem, é só baixar o aplicativo vermelhinho da Jovem Pan. Vai também no nosso portal, jovempanfm.com.br. Também tem nossa transmissão pelo canal no YouTube do Morning. É o youtube.com/Morning Show JP. Além de Facebook, Instagram e todas as mídias sociais. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque afinal estamos apenas começando. Sextou, hein? Você já tá lá, né? Sextou. Já tá lá, né? Vamos abrir o noticiário falando do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Será realizado neste domingo, 5 de novembro. Carol, diga pra gente aí, o que os ouvintes devem saber sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Pois é, quase 7 milhões, né, de pessoas estão inscritas aí para fazer essa primeira parte da prova no domingo. Portanto, muita gente deve estar nervosa, fazendo aqueles simulados, enfim, não dormindo, fazendo aquelas revisões, porque tem a primeira prova, então, agora nesse domingo, a partir da 13h, horário de Brasília, e o segundo dia está marcado no próximo domingo, aí as provas de ciências exatas e matemática. E nesse ano, a segurança está muito mais reforçada, segundo o Ministério da Educação. Então, tem identificação biométrica, prova personalizada com o nome mesmo do candidato, detectores de ponto eletrônico, porque afinal de contas tem muita gente que ainda faz aquela transmissão mesmo da resposta das provas, colocando aparelhinhos de radiofrequência, então vai passando ali, e agora vai ter essa detecção. O MEC vai estrear detectores de metais mais apurados e também detectores de ponto eletrônico, o que na minha época e na época do Tonholi a gente passava no máximo ali alguma coisinha de papel. Na borracha, Na borracha. No estojo. Estojo? É, você passava, punha ali você dentro, emprestava o estojo, é verdade. Era uma coisa muito mais tranquila. E aí agora, enfim, vão ter essas medidas um pouco mais severas e rígidas. Portões abrem ao meio-dia, vai ter aquela imagem sempre de muita gente chegando atrasado, portanto é uma questão que todo mundo vai ter que se programar. Mas sempre tem muita polêmica envolta no Enem. A gente lembra que em 2009, por exemplo, o furto das provas, né? Aqueles funcionários das gráficas que acabaram passando e ofertando a venda dos cadernos das provas. Depois o erro de impressão. 2011, o furto das questões pré-teste. 2015, os boatos que mobilizaram a Polícia Federal. 2016, o vazamento da prova de redação. 2016, inclusive, das ocupações. Vocês lembram que adiaram as provas? Sim. Enfim, para muita gente, por causa das ocupações que aconteceram nas aqui escolas, nas escolas em
São Paulo. E em 2017, a gente tem uma decisão judicial que suspende a regra que dá nota 0 para a prova de redação que desrespeitar os direitos humanos. Por quê? Porque a Justiça Federal, então, suspendeu esse item do edital do Enem que prevê para quem fazia esse desrespeito por conta de uma decisão provisória tomada a partir de uma ação civil pública movida pelo movimento Escola Sem Partido, que sustenta o quê? Na verdade, as pessoas elas têm que ter direito, têm que ter liberdade e não ter nenhum cerceamento ou policiamento ideológico para fazer as questões e responder à redação, já que ninguém é obrigado a dizer o que não pensa para entrar na universidade. O MEC já disse que vai recorrer, ele não foi notificado, mas vai recorrer. Nessa semana, o próprio ministro Mendonça Filho já recomendou que os alunos sigam a regra original do edital para evitar constrangimento, até porque isso vai gerar uma grande burocracia lá na frente, porque vai virar essa briga aí de liminares e decisões. Então, por exemplo, vai que eu incito a xenofobia na minha redação e pago para ver. Se por acaso estiver valendo a liminar, lá na frente, pode ser que o governo ganhe a ação na justiça e meus pontos, eu perco esses pontos no Enem, na prova total. E aí eu vou perder a vaga, por exemplo, que eu tinha ganhado na faculdade. Então, é melhor, segundo o ministro, garantir mantendo a sua redação dentro das normas que não infringir qualquer tipo de ataque, ou enfim, atacar os direitos humanos, para não ter essa queda nas notas, aí, né? Esse corte nas notas por conta disso. E, enfim, tem toda essa questão, porque a discussão que se tomou foi: você pode ou não ter esse cerceamento? É ou não um cerceamento você incitar o ódio, você falar aí de assassinato, xenofobia, homofobia? Até onde vai a liberdade de expressão nisso? Essa é a polêmica desta vez do Enem. Vamos lá, Tonholi, você que além de jornalista e professor, é escritor também. Diga aí pra gente e pra quem vai prestar o Enem, que tá ouvindo o Morning Show, qual que é a fórmula da redação perfeita? Temos uma fórmula? Temos. A primeira fórmula, por assim dizer, é que você tem aquilo que se chama de busilis. O que é o busilis? É um argumento. O teu argumento não precisa estar declarado, como está no jornalismo, nas 5 primeiras linhas do que a gente chama de lead. Ele pode estar diluído, mas ele tem que ser a luz de fundo ou a tosse de fundo nervoso. Tem que ter um argumento. Esse argumento ele pode ter pontos de tensão e pontos de relaxamento. Você pode ter desvios, mas sempre voltar à argumentação. E é claro, em termos de Enem, você tem que ter uma conclusão que não precisa ser matemática. Ela pode ser uma conclusão metaforicamente, que tem uma interrogação, ou não precisa ser um final edificante a tua redação. E no fim, aquilo que os gregos chamam de Deus ex machina, né? O fim edificante. Você pode sugerir uma outra situação, mas você tem que seguir um enredo de um argumento. Uma coisa também que eu acho que é importante, para quem ouve rádio e lê jornal, a gente vê que a imprensa, em geral, escreve muito com aquilo que a gramática chama de orações coordenadas assindéticas, ou seja, frases que começam com o artigo o, a, disse, afirmou. Aprenda a fazer período subordinado. Em vez de você escrever o ex-presidente Lula esteve em Brasília, comece com a subordinação. Conhecedor dos segredos da política como ninguém, vírgula, o ex-presidente Lula. Também outra dica importante, que é um erro que as pessoas trazem para a redação porque trazem da imprensa. Escrever é cortar ques. Você nunca vai escrever o fotógrafo que foi assassinado. Você vai escrever o fotógrafo assassinado. Quanto mais foi e que você cortar, mais força você dá por período. Outra dica, faça períodos curtos, não períodos longos. Se você vê que você escreve com períodos muito longos, frases longas, divida em 3, divida em 4. Faça mais telegraficamente. Os grandes escritores escrevem de uma maneira telegráfica, período curto. O mais importante é o busilis, é o argumento. Uma aula de português de graça no Morning Show. Atenção para o Vai melhorar busilis. a qualidade de tudo, eu acho, aqui. Tonholi, algum livro para indicar, para aprender a escrever? Eu indicaria, nessa fase de quem está prestando vestibular, O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Fui jurado do prêmio dele e tem uma aula que eu dou aí para os alunos
que são 40 dicas de uma boa redação, e a maioria eu peguei pessoalmente com o Gabriel Garcia Marques. Então acho que é um amor nos tempos do cólera. Deixa eu só voltar rapidinho um pouco no conteúdo do que a Carol trouxe, porque fica esse patrulhamento também dentro do que se deveria ser livre, porque quando você escreve um texto, você não está sendo literal e necessariamente exprimindo aquilo que você acredita, pensa, você pode estar ficcionando alguma coisa ali, né? Como é que fica, Tonholi, isso? Acaba sendo um cerceamento, né? Pra gente entender melhor isso, da liberdade de você criar coisas e colocar em personagens até atos atrozes, atos condenáveis, não? Tem aquela famosa frase do Freud, quando Pedro fala de Paulo, ele fala mais de Pedro do que de Paulo. Sim. Então, você pode, inclusive, fazer uma redação a título estilístico que vá contra o que você pensa. Uhum. Por isso que quem defendia muito isso era o Karl Marx. Ele falava que a obra se aliena do autor. Você pode... Por exemplo, o Nelson Rodrigues era um puta conservador em costumes e a obra dele só tinha literalmente putaria familiar. Sim. Uhum. E ele foi inovador porque apesar dele ser conservador em política, ele era libertário no texto. Então você pode pensar contra você mesmo e fazer um texto contra os seus próprios argumentos. Ô, Edgar, Fala. e todo ano que tem Enem, nós temos também o show dos atrasados do Enem, né? Que já virou um evento, tem até cobertura televisiva, né? Aquelas pessoas... Se jogando embaixo do portão. Seguranças tentando sofrimento. tirar. Choro! Cenas lamentáveis, né? Vamos aguardar. Vamos lá, seguindo aqui no Morning Show, a gente vai a Brasília, vamos à capital federal. A semana que vem será de vital importância para o presidente Michel Temer no que diz respeito à relação entre o governo federal e a base aliada. Barrada a segunda denúncia contra o PMDBista, a hora agora é de buscar união para encarar os desafios administrativos. José Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos em Brasília, tem mais informações diretamente da capital federal. Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia. Quando eu digo que eu vou ficar aqui para apagar a luz, é verdade, viu? Não estou abandonado não, mas foi uma semana que acabou se esvaziando. Ô Zé, peraí. Trindade, peraí. Começa a trabalhar Ele não tá me fato, ouvindo. mesmo amanhã, segundo informações lá. Tem um fato aqui inusitado, que no meio de uma entrevista, o deputado Beto Mansur faltava de falar do... Tá ruim o áudio encontrou o presidente. Tá ruim o áudio com Trindade? Vamos tentar refazer a ligação, mas ele vai falar pra gente o que vocês podem esperar aí daqui pra frente, né, nesse rescaldo aí, digamos assim, pós-votação da segunda denúncia contra o presidente, é juntar os cacos ali, tentar puxar, né, pra si, né, eu digo, o governo, os que podem estar desgarrando desse blocão aí que o apoia nesse momento? Olha, a primeira coisa, o Temer está fazendo agora, ele está expurgando o pessoal do PMDB que não votou contra ele ou que está criticando o governo. Essa purgação está sendo feita com uma pinça, de uma maneira muito cirúrgica, uma maneira profilática, para ele se livrar disso. Segundo, a promessa de pagamento de tudo que o Temer prometeu para os deputados que votaram a favor dele, ele tem que fazer agora. Não só as emendas parlamentares, mas como também coisas muito dificultosas como perdão de refis, fundo rural, etc. A unidade do Temer vai depender do pagamento do que ele prometeu. Mas, além disso, nós temos agora o Rodrigo Maia tendo um protagonismo para ele mesmo. E o Rodrigo Maia, por ser carioca, já anunciou que a agenda da Câmara vai ser entre 10 e 16 de novembro, só temas tocantes à segurança pública. Então, nós vamos chegar, na minha conclusão, num momento em que o Rodrigo Maia vai se contrapor ao Temer, cobrando uma posição mais clara do governo com relação à segurança pública. O Temer reagiu aí nesse feriadão, falando que ele tornaria a Força Nacional no Rio de Janeiro permanente. Por outro lado, o ministro Torquato Jardim está acusando
Pois é, jogou um querosene nessa fogueira aí, o Maia, hein? E nessa quinta-feira, vulgo ontem, nós vimos a coluna do Anselmo Góes abrindo com uma notinha dizendo que o ministro Torquato Jardim foi recebido, recebeu a visita de um deputado que veio acompanhado de mulheres e 2 traficantes famosos, daí veio a frase dele. Então, eu acho que talvez a questão do Rio de Janeiro seja fundamental para uma união entre o Temer e o Maia e que o Congresso não se desgarre do que o Temer espera dele. O Rio de Janeiro é o ponto focal dessa história toda. Falado, Tonholi, vamos seguindo aqui, vamos girar o assunto agora falando de entretenimento. Alguns dos principais canais a cabo divulgaram novidades aí para a programação do ano que vem. O que temos de bom aí para ficar de olho, já botar a nossa luneta em cima, Paulinha? Olha, para você que, por exemplo, estava esperando o Game of Thrones, próxima temporada, para o ano que vem, pode esquecer, não vai rolar, Edgar. Então, muito provavelmente, em 2019 só que a gente vai poder concluir aí a saga de Game of Thrones. Mas o que foi dito pelo canal HBO é que realmente eles estão trabalhando com 5 histórias para spin-offs. A gente não sabe se serão mesmo essas 5 histórias levadas para frente, mas é a certeza absoluta de que, de alguma forma, esse universo de Game of Thrones vai ter uma continuidade dentro da grade da emissora. Agora, Westworld, né, que tá indo pra 2ª temporada, aí sim a gente tem a confirmação pro ano que vem. E temporadas novas de séries do canal, como Insecure, Ballers, The Dutch, que começou agora, True Detective, que vai pra 3ª temporada, apesar da 2ª temporada bastante criticada. A série nacional O Negócio, estrelada pela Michele Batista, a Rafaela Mendelli e a Juliana Stout, continua e vai ter a sua última temporada exibida o ano que vem pela HBO. E tem algumas novidades aí que eles estão apostando bastante. Uma delas é uma comédia chamada Barry, que é estrelada pelo Bill Hader, do Saturday Night Live. A gente também vai ter um drama familiar estrelado pelo Tim Robbins e pela Holly Hunter. Eles fazem um casal do tipo Brangelina, assim, que tem vários filhos adotados de várias partes do mundo, e eles são super liberais e tal, e vão ter problemas porque vão estar vivendo exatamente na era Trump. E também vai ter uma outra série de ambição nos negócios e probleminhas na família, chamada Succession, que vai ser uma espécie de dinastia, Dynasty, né? Então aquela família super rica e tal, e que tem seus problemas internos e também as disputas internas na família para quem vai liderar a empresa familiar multimilionária. A série que mais me chamou a atenção, anunciada pela HBO pro ano que vem aqui no Brasil, foi Sharp Objects. É baseada num livro homônimo da mesma autora de Garota Exemplar, um filme muito legal, né, que fez bastante sucesso, recebeu indicações ao Oscar. E essa série vai ser estrelada pela Amy Adams. A história é mais ou menos assim, ela faz uma investigadora que passou um tempo internada num hospital psiquiátrico. E aí ela retorna para a cidade dela e vai já engatar num caso do assassinato de 2 garotas adolescentes. Canais de filmes já, enfim, confirmaram que vão trazer novos títulos. O canal Max vai continuar com nova temporada da série Gomorra, que é uma série super bem avaliada para quem gosta de série de máfia, né? Diz que é a melhor série de máfia depois de The Sopranos. O Sony já avisou que as segundas-feiras seguem dedicadas a Shonda Rhimes, ela que escreve Grey's Anatomy, Scandal e também How to Get Away with Murder. E aí, abriu para terça-feira os seriados da Marvel. Todas as séries de herói do Sony vão estar na terça-feira e, inclusive, confirmou que vai exibir o Demolidor, que é uma série original Netflix. Então, para quem assina a TV a cabo e tem o canal Sony, vai continuar aí, vai poder assistir a saga do Demolidor. Os realities musicais também estão no Sony, confirmados. The Voice, X Factor, as próximas temporadas, para quem curte, estarão sim por lá. Agora, o Entertainment lançou um reality muito legal, Ed. Eu até tô tentando trazer as protagonistas desse reality aqui no programa. Estreia agora, em 20 de novembro, Drag Me as a Queen. É um reality liderado por 3 drag queens incríveis, que é a Rita Von Hunt, a Penelope Jean e o Ícaro Cadozzi. E eles vão ajudar mulheres a encontrar a diva que existe dentro delas. Eles vão transformar essas mulheres em drags.
Então, esse reality vai tratar de valorização da autoestima feminina, nesse processo de transformação, mulheres transformadas em divas drags. Eu acho que vai ser muito legal mesmo. Vamos ver se a gente consegue trazer as meninas aqui. Estreia marcada para 20 de novembro, às 10 da noite, no E! Entertainment. Que mais? A Warner já confirmou Young Sheldon, vocês sabem, um dos personagens mais queridos de The Big Bang Theory, aquele nerdzinho Sheldon. A gente vai acompanhar como é que foi a infância desse crânio, né? Como é que ele lidava com os amigos na escola, sofria bullying, não sofria, com a família, com os pais. É muito bonitinho os trailers que já rolam na internet. Eles apostam bastante nisso e vão trazer uma série para o Brasil ano que vem que se chama Me, Myself and I. Uma história muito legal contada em 3 tempos. Então, infância, juventude, adulta e terceira idade de um mesmo cara, que é inventor, assim, de traquitanas e tal. Agora, não se empolguem muito, porque essa série é produzida pela CBS, que ontem cancelou a próxima temporada. Eu assisti algumas coisas e achei super interessante. Agora fiquei na bad, porque não adianta se apegar que já cancelaram. Agora, o canal A&E... Nossa, quanta coisa, É muita coisa, é muita coisa mesmo. O A&E vai trazer a terceira temporada de Desaparecidos, aquela série que a gente até já tratou aqui no Morning, tá no ar a 2ª temporada, pessoas que desaparecem. E nessa terceira temporada, o foco é nesses bebês que foram traficados para Israel. Sim. São histórias muito emocionantes, algumas com um final feliz e outras com o final ainda em aberto. E por lá, senhor Cláudio Tognoli, eu também descobri que haverá uma parceria com o SBT para se fazer uma série baseada num livro do Tognoli. Olha aí. Olha! Você que me contou, eu não sabia. Pois é, eles estão já na produção dessa série, prometida pro ano que vem, que vai mostrar a história da Vanna Lopes, que foi uma das vítimas do médico estuprador Roger Abdelmaci. Ela que foi quem lutou por justiça, reuniu as outras vítimas para que, enfim, ele fosse levado à justiça, e foi ela quem passou 3 anos investigando para onde que esse cara foi quando ele desapareceu depois de receber o habeas corpus. Quem vê os trocadilhos do Tognoli não imagina, né? E aí depois tá lá, é baseada no livro do Tognoli. Então, se você já quiser fazer a leitura antes da série, vai lá, confere a história da Vanna, e eu acho que vai interessar em muito os brasileiros isso daí. O canal Lifetime segue com o desafio Fashion, traz a Lene Niemeyer pro time de jurados dos estilistas. E a última novidade bem legal para quem curte futebol: o ano que vem é ano de Copa, e o History vai fazer uma maratona da história do futebol incrível. Começa em 28 de maio, serão 14 dias, 24 horas sobre a história do futebol. Documentário sobre os ginásios, sobre os jogadores, sobre tudo, assim, vai ser uma aula, sei lá, uma catedrática você vai sair sobre futebol depois desses 14 dias aí no History com a história do futebol a partir de 28 de maio, que vem a 2018, muita coisa, já tô com a minha tabela aí de coisas, né, pra assistir, tem porque não tempo vai pra ser falar fácil. mais alguma coisa no programa? Não, querido, hoje não sei porque pediram pra eu falar ou vamos muito. embora? Tô cumprindo ordens aqui, né? Dá pena. Vamos embora, velho. Dá pena. Eu vou fisgar aqui um termo que você usou aí entre as 400 dicas que você acabou de dar pra gente agora aqui. Que foi o seguinte: você falou logo lá no começo, numa das primeiras dicas que você deu na tua fala aí, Paulinha, sobre violência doméstica, probleminhas na família. Na verdade, foi essa a expressão, para passar a bola pro Vini comentar agora, porque é o seguinte: a novela das 9 da TV Globo, O Outro Lado do Paraíso, tá dando o que falar, especialmente em razão do tema violência doméstica. E quem concentra as atenções quando se aborda esse tema no folhetim, como gostam de dizer os que falam de televisão, é o personagem Gael, né, Vini? Gael, interpretado pelo Sérgio Guizé. Eu, quando falei aqui no Morning, né, Edgar, da estreia da novela, eu falei que o Valcir Carrasco iria tocar muito nesse tema aí da violência doméstica. A novela tem vários temas delicados, também tem a questão do racismo, do nanismo, mas neste início de novela ele quer realmente cutucar essa ferida aí da violência doméstica, principalmente nesse casal protagonista, né, que é o Gael, interpretado pelo Sérgio Guizé. Ele é um cara complexo, né, ao mesmo tempo que ele mantém sim um sentimento de afeto, né, pela personagem da Bianca Bin, que é a Clara, né, um sentimento de carinho. Ele é também muito ciumento, muito possessivo, e aí incitado pela mãe,
que é a Marieta Severo, né, que é a grande vilã da novela, ele acaba cometendo aí também essas agressões aí com relação a Clara. Então, logo que eles se conheceram, ele já começou a mostrar muito ciúme com relação a ela, do personagem lá do... Ele é doentio, né, gente? Totalmente. É bem importante não entendi. falar, né? Citado pela mãe, como assim? Ela... É que a mãe é uma vilã. A mãe nível- fala, ó, você tem que ser homem, você tem que mostrar poder, tem que mostrar força, não pode deixar tua mulher te dominar. E aí isso vai entrando na cabeça dele, já é meio pirado, maluco, né? Tem esse ciúme todo. Então tem uma cena lá, por exemplo, Edgar, que eles estão num restaurante e aí chega um garçom que foi aluno dela no passado, e aí o garçom elogia a beleza dela. Nossa, como você tá bonita, tal. Só isso já faz ele despertar essa fúria, e aí a mãe dele acaba incitando também toda essa raiva dentro dele. E aí teve uma cena recente, que é uma cena que ele acaba dando um tapa forte, né, na cara dela, depois joga algumas revistas em cima dela, e aí quando ela vai tentar se soltar, ela acaba rolando as escadas, né? Enfim, foi uma cena bem forte que acabou até espantando o público aí da novela. Alguma coisa tá fora da ordem aí, hein, Paulinho? É o Vini que tá dando spoiler agora. Sei lá. Não, mas já aconteceu. Já foi. Tonho, olha, muito severo esse tipo de educação. Quê? Oi? É um trocadilho, Não, olha, eu vou te falar, essa novela aí é complicada, isso aí. Tem o relacionamento abusivo, acho que essa questão do ciúme se enquadraria ali, mas passa do limite, chega na agressão, né? E agora ela tá passando por um momento, né, Paulinha, que é a fase dela se sentir culpada. Dela achar que ela que tá errada. Vai que ele... Eu que tenho que me comportar, eu que tenho que obedecer meu marido. Jogou pra ela. E aí depois... é o que acontece, e agora né, dando tipo spoiler, né? Depois ela vai ser até internada aí numa clínica psiquiátrica. E aí depois... também o plano da própria mãe dele, né? Que é enlouquecer a menina pra ir em busca das pedras preciosas. O Vini contou isso daqui, dando spoiler da novela no primeiro dia, contando o que vai acontecer. E aí depois de 10 anos ela volta aí pra começar sua vingança aí contra aqueles que a destrataram no passado. E o autor da novela, o Valcir Carrasco, tá tocando nessa ferida mesmo da violência doméstica, Edgar. E ele foi até nas redes sociais também, falou, a violência contra a mulher é crime, denuncie essa mensagem, né? Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Passou no final do capítulo da Globo também, desse capítulo em que a Clara é agredida. Depois ele postou essa outra mensagem, não deixe a situação ficar insuportável para tomar uma atitude, né? Se você já perceber logo no começo que está sofrendo esse relacionamento abusivo, você já tem que denunciar. E no Twitter ele também colocou, Gael tem muito por aí, né? E agora ele quer representar nesse personagem aí do Sérgio Guizé. Falado. O da Pena, você não vai reclamar do spoiler do menino aí agora, não? Não reclama, dá pena, dá uma folga pro Vini. Vai, pergunta pro Vini. O Vini é gente boa, velho. Né? Então dá a hora certa aí pra gente, vai. Agora, hora certa. É hora de ir a hora da gente ouvir uma música, não é? Boa. Seguindo com o Morning Show, nesse meio de feriadão, aqui pela Jovem Pan, nossa convidada de hoje, que já está entre nós, ainda permanece na cabeça dos telespectadores de A Força do Querer, novela em que ela deu vida à personagem Mira. Ela participou também da série Supermax do ano passado, da novela Salve Jorge em 2013 e está também em Carcereiros, produção da TV Globo, já disponível no Globoplay, que vai ao ar em 2018, no ano que vem, pela mesma TV Globo. Maria Clara Spinelli, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programinha de rádio. Muito bom ter você aqui com a gente. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Bom dia, pessoal de casa. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Primeira pergunta que eu te faço aí é a seguinte. A Mira já saiu do ar, mas já saiu de você? Não, a gente... Sabe que eu fiquei com febre 4 dias quando acabou a novela? Teve uma coisa... Abstinência. Não sei. Uma coisa psicológica, assim? É assim, uma falta mesmo. É como se fosse uma espécie de luta, eu acho. E depois eu conversei com outras pessoas, uma diretora, encontrei numa peça, ela também ficou doente. Acho que alguma coisa acontece ali no seu físico que ele registra que tem uma ausência, acabou um final, assim. Então a Mira tá muito presente no meu coração e acho que das pessoas
pessoas todas que gostaram da novela e da Mira, que eu encontro todo mundo, de criança, adulto, e as pessoas me chamam de Mira, e pra mim isso é, na rua, assim, isso pra mim é muito gratificante. Maria Clara, a autora da novela, Glória Pérez, a autora de A Força do Querer, escreveu o papel especialmente para você. Como é que foi o convite? Como é que se deu o convite? Em que situação isso aconteceu? E qual foi a tua reação ao receber esse convite de uma das maiores novelistas da televisão brasileira? Se não for a maior, não é hoje, Se não for né? a maior hoje. Eu trabalhei com Glória em Salve Jorge, quando nós nos conhecemos. E aí criou essa eu já admirava, né? E ela conheceu o meu trabalho, ela sempre disse que gosta muito de mim como atriz. E isso pra mim é muito gratificante, como você disse. Pra mim a maior dramaturga hoje da TV que nós temos é Glória Pérez, né? E ela me disse, bem antes da novela começar, que eu estaria em A Força do Querer. E que seria uma personagem... Ela vai contando aos poucos, a Glória. Ela vai entregando, assim. Ela é muito ligada em redes sociais. A gente conversa muito, ela interage muito com o público, com a gente. E aí ela foi me contando aos poucos. Depois ela me contou que não era uma mocinha, que ela era não era nada boazinha. E assim, até chegar o momento de fazer a novela, foi uma expectativa grande e uma felicidade, né? Que toda atriz quer, todo ator quer, é ter um grande papel escrito. E se for especialmente pra você ainda, é uma honra, um privilégio, um sonho. Você falou aí das pessoas que te paravam na rua, né, te chamando de Mira, mas aí você falou, né, esse papel não era uma mocinha, né, era uma amiga ali uma das vilãs, né, vilã da novela. Da novela. O pessoal também te abordava com algum... Às vezes confundem, né, o personagem com o de intérprete. alguma forma agressiva, Mira, assim. larga da Irene, essa mulher é louca! O tempo todo as pessoas falavam isso e depois todo mundo. Eu te avisei quando a Mira foi presa. Eu te avisei. O Caico agora, o meu empresário tá aqui, ele falou assim, já estão mandando uma mensagem pra festa. Quero dar uns tapas na Mira. Então tem uma coisa assim, da Mira, ela é uma relação um pouco, não tanto de ódio como da Irene, que foi feita brilhantemente pela Deb, né, Débora Falabella. A Mira tem um lado ali que é mais humano, que ela é meio fraca de personalidade, ela é envolvida, mas muita gente fica com raiva da Mira por ela estar participando das tramas da Irene e não ter tido coragem de ficar contra a Irene só no final. Então, tem gente que ainda quer, e mesmo quando querem brigar com a Mira, quando tem raiva dela, isso é super gratificante pra mim, porque eu acho que daí que sim, que a personagem aconteceu realmente, porque amando ou odiando, ela tem que tocar o público, que se isso aconteceu, é a minha realização. Então, o meu trabalho foi bem feito, graças a Deus. A gente viu no comecinho do programa aqui um pedacinho do trailer de Carcereiros. Ai, que legal! Eu queria saber qual é o seu papel exatamente nessa série. E você gravou junto com a novela? Como é que foi esse processo? É o meu terceiro trabalho com o Rodrigo Lombardi, um querido, né, um grande ator. Nós trabalhamos juntos em Salve Jorge, A Força do Querer e Carcereiros. A segunda parceria com Drauzio Varela, eu fiz um filme baseado num conto do Drauzio Varela, e Carcereiros é baseado num livro do Drauzio Varela. A segunda parceria com o José Eduardo Belmonte, que é o diretor de Carcereiros, que me convidou para fazer Carcereiros. Eu fiz Supermax com ele foi co-diretor de Supermax. A segunda também com o Otton Basso, tem que dizer o Otton, que é esse ator maravilhoso que todo mundo ama. Trabalhamos em A Força do Querer e em Carcereiros. Nós gravamos Carcereiros, eu gravei antes de A Força do Querer. Foi gravado no interior de São Paulo, no presídio que está sendo construído e não foi inaugurado ainda, o presídio feminino. Então tudo aquilo ali é real, não é um cenário. E isso pra gente foi muito importante para nós, enquanto atores e atrizes, criarmos ali dentro daquele ambiente que é doloroso, assim, um ambiente frio, hostil, né? Mas nós gravamos antes de começar A Força do Querer, então já está inteiro gravado. Eu participo. São 2 episódios. O Rodrigo faz o Adriano, que é o protagonista, que é o carcereiro, né, principal, e ele costura todas as histórias, mas cada episódio é como se fosse uma historinha à parte, com atores convidados, um elenco incrível, né, uma grande honra participar desse projeto. E eu participo do primeiro episódio, e que é lindo, assim, falando não só porque eu participo, mas a série é maravilhosa, o primeiro episódio é incrível. E esse primeiro episódio foi o episódio que foi exibido em Cannes, numa feira de cinema, na Meet.com, que é uma feira de TV, a maior feira de TV e séries do mundo.
E nós competimos com séries do mundo todo, e Carcereiros foi premiada. E esse episódio foi o que foi mostrado para os produtores de lá. Então a gente fica muito feliz porque, de alguma forma, meu trabalho contribuiu para isso, né? Maria Clara, você falou do ambiente, né? Esse ambiente pesado, tudo, né? Me ocorre de querer saber com você o seguinte: a questão do laboratório, né? Que todo ator fala do laboratório, eu faço laboratório. Você é do tipo de pessoa que desenvolve uma relação, podemos dizer, até obsessiva com essa questão da personagem? Você leu o livro do Varela, por exemplo? Você foi a algum ambiente do sistema prisional fora da gravação, quer dizer, para viver aquele ambiente e transferir para a tua interpretação? Eu falo que eu tô ficando especializada em presidiárias, né? Porque eu acho que já é minha 5ª presidiária, então eu tô praticamente, né? Pode me chamar, chama a Maria Clara. PhD já. Porque eu fiz Salve Jorge, que ela é uma encarcerada, né? Que ela foi traficada, ela é encarcerada. Eu fiz Supermax, que é dentro de uma prisão de segurança máxima, série, um reality. E todos os personagens são ex-presidiários. Eu fiz A Felicidade de Margot, que é um filme que é baseado no Crônica de Drauzio Varela, que eu faço uma ex-presidiária. Minha Força do Querer, eu termino presa. Então, Carcereiros já estava assim, tava em casa praticamente. Eu faço trabalho de pesquisa grande, eu leio tudo que eu posso. Eu tenho um carinho grande também nunca tive a chance de fazer um trabalho social, mas pela população carcerária, eu acho importante. Eu recebi mensagens de pessoas que me diziam que vinham o Supermax da prisão, que é uma coisa bacana, assim, conversar com esse público. Na prisão ouve-se também rádio é muito importante. E é muito bacana isso, você falar com essa população. Então eu tenho um carinho especial por eles e sempre eu direciono o meu trabalho para todas as personagens. Quando eu fiz, eu tento direcionar o máximo que eu posso. Não sei se eu sou obsessiva, um pouco, talvez. A gente já segue aqui no papo com a atriz que conversa com a gente, Maria Clara Spinelli. Ela que fez a Mira na trama da Glória Pérez. A gente já volta aqui com o mesmo Morning Show. Segura aí. Jovem Pan Morning Show. Seguimos aqui no Morning Show, hoje recebendo a atriz Maria Clara Spinelli. Vamos aqui, Vini, você tinha já me cutucado aqui pra fazer uma pergunta, tava pipocando aqui, né? Não, porque a Maria Clara Spinelli falou um pouquinho aí de Carcereiros, eu queria saber dela, o que ela achou dessa estratégia da Globo, assim como aconteceu em Supermax também, de lançar a série primeiro na Globoplay e depois na televisão. Você acha que é um tiro no pé ou não? Os públicos são diferentes? Supermax foi a primeira série que a Globo fez isso, foi uma, né, também tem esse marco, que foi a primeira série que ela produziu e lançou primeiro na plataforma On Demand e depois foi ao ar. E Supermax só o último capítulo que foi simultâneo. Eles guardaram, né? Agora eu acho que eles estão colocando até o último capítulo nas séries novas. Ainda né? bem, porque eu fiquei mal com a história de Supermax. Teve que esperar um tempão, né? E tudo, e falei, gente, o final, escuta, 3 meses, vocês são loucos. E eu acho isso que é uma estratégia muito inteligente da empresa, porque, na verdade, o futuro é isso, né? Eu via muito mais a novela que eu mesma fazia, muitas vezes pela plataforma do que pela TV, porque a gente não tem tempo de sentar, quer dizer, tem, mas existe um público para isso. Game of Thrones, né, virou uma tradição você ficar esperando lá para passar. Mas assim, cada vez mais a gente quer ter liberdade de assistir o que a gente gosta, a hora que a gente pode assistir. Então, acho que isso é um investimento mesmo da casa para trazer esses públicos, agregar todos os públicos, continuar passando pela TV, continuar com o público que a gente já tem e agregar um público que não vê muita TV e o público que vê TV e não tem tempo de ver como gostaria. Fui jantar ontem, um garçom super fofo falou assim, assisti toda a novela e foi incrível e tal. E eu dormia super tarde, porque eu chegava do meu trabalho, aí que eu ia ver a novela inteira e ia dormir de madrugada. Porque ele gostava muito da novela, quer dizer, virou como se fosse uma série, né? Só que era uma série que passava todos os dias durante alguns meses, assim. Maria Clara, você falou do Salve Jorge, que você fez uma personagem que havia sido traficada para a Turquia
E nesse embalo a gente falou muito sobre tráfico de mulheres, né? Até em 2016 estava lembrando de uma operação da Polícia Federal que foi batizada de Salve Jorge, né? Justamente fazendo essa analogia com a novela. E aí, agora, a gente também tem a novela Força do Querer, que de qualquer forma colocou o transgênero na pauta. E eu queria saber de você dessa estratégia que no final das contas acaba sempre trazendo esse assunto. E a gente está falando bastante de transfobia no Brasil. Como é que essa polêmica hoje você acha que está melhor ou não a partir da discussão dela, a partir da novela? Eu acho que a Glória Pérez ela faz um trabalho que colocaram o nome agora de merchandising social, que é fundamental. Felizmente, infelizmente, porque felizmente a novela é o produto audiovisual mais visto talvez da América Latina. A novela brasileira é vendida para o mundo todo pelo seu padrão de qualidade. E infelizmente porque a Glória diz que uma novela educa mais do que o Estado deveria educar no nosso país. Isso é uma coisa muito triste, né? Pra quem não sabe, eu sou uma mulher que nasceu transexual e muita gente não sabe porque eu não sou tão conhecida do grande público. E esse trabalho que a Glória fez, assim, abordando esse tema, eu tenho, assim, que agradecer profundamente para ela enquanto cidadã e também enquanto uma mulher que nasceu transexual, porque é muito importante. Os meus pais não tiveram uma novela dessas para ver e teria evitado tanto sofrimento para nossa descoberta, todo mundo. Porque assim, uma questão, um problema que envolve não só a pessoa, envolve toda a família, envolve, né, todo mundo que ama aquela pessoa. Então assim, o trabalho dela foi brilhante, um trabalho de pesquisa seríssimo e a maneira assim, talentosíssima e grandiosa que ela escreveu, contando essa história, tanto que a Ivana virou uma personagem querida, a Ivana Ivan, né? Virou um personagem queridíssimo do público e a Glória conseguiu o que ela queria, quer dizer, criou uma empatia. Você só consegue, eu acho assim, muito mais que discursos, você consegue sensibilizar pessoas e vencer o preconceito com a compaixão, quando você consegue fazer o outro se colocar no seu lugar, no lugar de quem tá sofrendo. E aí, assim, não precisa de discurso, não precisa de rótulo, não precisa de nada. Então, assim, a Ivana conseguiu isso com a Glória. Então, assim, o mérito é muito grande da Glória e da Rede Globo, que bancou essa história, que deu carta branca pra Glória fazer, da Carol Duarte, que é essa grande atriz. Eu ia te perguntar sobre ela, né? E da direção. Carol Duarte, o primeiro trabalho dela na TV, é uma estrela. Ela é uma grande atriz, ela foi escolhida entre centenas e ela foi muito bem escolhida porque ela defendeu essa personagem com uma beleza, com uma honestidade que só uma grande atriz pode fazer. Então, eu agradeço muito. Eu faço parte da novela e também a Glória, como a Leandra Leal disse, né? Glória não fica só no discurso, porque Glória abordou o tema e Glória me deu a chance de fazer um papel na novela que não era de uma personagem transgênero. Eu fiz o personagem de uma mulher chamada cisgênero, né? Que é uma mulher que nasce, uma pessoa que nasce em conformidade neurológica e com o seu sexo morfológico. Enfim, uma pessoa que está em acordo com o seu gênero. E ela me deu essa personagem porque ela disse: Maria Clara, eu vou te dar essa personagem porque você é uma grande atriz. Estou reproduzindo as palavras dela porque é importante para mim isso. Então, assim, eu não fui convidada para a novela porque eu tenho essa característica. Eu fui convidada porque ela admira meu trabalho como atriz e ela é tão ousada e tão visionária que ela me deu um papel que não tinha nada a ver com o núcleo da Carol. Então acho que isso, como diz a Leandra Leal, ela estava pondo em prática a questão de dar chance para a diversidade mostrar o seu trabalho, o seu talento. Maria Clara, você ficaria confortável em nos contar um pouco mais a respeito da tua experiência pessoal? Como é que foi para você se descobrir, não estar confortável ali, não se identificar com o sexo biológico? Como é que foi a tua experiência pessoal? A gente está falando aqui rádio, né, que fala com um número muito grande de brasileiros e de todas as classes sociais. Tenho muito carinho, como eu disse, pelas rádios e pelo público de rádio. Eu sou uma mulher do interior, eu nasci no interior, ainda moro no interior com a minha mãe. Quando eu não estou trabalhando, eu fico lá. Então eu queria falar um pouquinho de uma maneira que fosse simples para todo mundo que está ouvindo. Né, dentro do que eu posso falar, dos meus limites, assim, para me preservar também. Mas a minha experiência tem muitas semelhanças com a história que foi retratada na novela. Uma pessoa que nasce trans, eu digo assim, eu sempre digo, tento enfatizar isso. Eu sou uma mulher
que nasceu transexual. Então, eu não gosto quando me chamam de mulher trans, ou transmulher, ou pior ainda, atriz trans. Não existe atriz trans, né, gente? Isso é uma coisa que é um erro de... Existem atrizes, existem pessoas que nasceram transexuais. Então, eu falo tudo isso com carinho, porque eu também acho que a minha função também é educar. Você está me perguntando, Edgar, para você entender melhor. Isso. Então, eu tenho muita boa vontade, porque nem sempre as pessoas fazem uma coisa que é errada intencionalmente. Então, uma pessoa que nasce transexual é uma pessoa que nasceu de uma maneira, falando de uma maneira mais simples, num corpo com o qual ela não se identifica em questão de gênero, em questão de sexo, né? Gênero e sexo são a mesma coisa. Então, eu fui designada ao nascer pelos médicos com o sexo masculino, e eu já sabia que eu era uma mulher desde sempre, eu nunca tive uma descoberta. No meu íntimo, eu sempre soube que eu era uma menina, eu era uma mulher, eu já sofria, porque eu sabia que conforme o tempo fosse passando, tudo ficaria mais difícil. Eu não entendia muito bem o que era aquela situação, mas sabia que alguma coisa ali estava errada claramente. E aí você vai crescendo, como eu disse, eu não tive a chance de ter uma obra como essa, não era assunto tão comentado na época, aliás, era um tabu, como agora está deixando de ser graças à novela também. Então, assim, os meus pais me levaram em psicólogos, para fazer um diagnóstico, e infelizmente eu não tive a sorte de ter profissionais qualificados. Eu não fui diagnosticada corretamente como uma criança que nasceu transexual. Então eles confundiram tudo, me identificaram como se fosse um menino homossexual, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque gênero é uma coisa e orientação sexual é outra. Então, assim, foi uma série de erros. Quer dizer, os meus pais fizeram o caminho certo, o movimento de buscar ajuda, e infelizmente não houve profissionais qualificados para os receber. Então, assim, então houve uma série de processos. Eu, na adolescência, procurei outros médicos e psiquiatras e psicólogos. Ninguém sabia muito bem sobre o assunto, que é muito triste. Ninguém sabia. Eu já sabia o diagnóstico, mas eu não sabia, ninguém sabia como me tratar ou como me... Então, assim, ajudar, né? Como me ajudar. Exatamente. Eu me sentia como se eu tivesse, entre aspas, uma doença rara, que eu sei que eu tenho essa doença. Eu sabia que existia, entre aspas, uma cura, tudo entre aspas, gente. Quer dizer, um tratamento e pessoas que eram felizes, mas ninguém podia me ajudar. Então, assim, era muito angustiante essa situação. Até que, enfim, quando eu estava mais próxima da idade adulta, fui encontrando profissionais fora, né, da minha cidade, que foram me ajudando, e aí eu fui sendo tratada, até que eu completei todo o processo que nós chamamos de transição, né, que é um tratamento, né, entre aspas, e aí eu me adequei o meu corpo ao meu sexo real, que é o feminino, e é um processo físico, um processo hormonal, um processo psicológico que tem acompanhamento, até chegar legalmente, né? O final de tudo é quando você adequa seus documentos e corrigido. Maria Clara Spinelli Rodrigues, sexo feminino, que é o final de tudo, que eu tenho o privilégio, que ainda é um privilégio no Brasil. Ô Maria Clara, uma perguntinha aqui. Você, quando descreveu a novela, falou da Glória Pérez, você usou algumas vezes o vocábulo sofrimento. Tem alguma cena da tua vida que você consegue resumi-la como sendo um mata-borrão que absorveu todas as experiências de sofrimento, uma cena condensada, foi muito sofrida para você? Da novela? Não, da tua vida pessoal. Você quer que eu fale uma cena minha que resuma isso? Eu posso falar alguma coisa além do sofrimento para a redenção, assim? Sim, claro. Por exemplo, quando minha mãe me chamou de Maria Clara pela primeira vez, isso também para mim foi assim, um novo nascimento. É como se minha mãe tivesse me dado a luz 2 vezes, assim. Então, e a minha mãe já é uma senhora, ela me teve com 45 anos, 47, então, né, ela pulou uma geração, então imagino que me criou sozinha, para ela muito difícil. Mas quando a minha mãe me aceitou e me chamou de Maria Clara, então tudo fez Quantos sentido. Quantos anos você tinha? Final da adolescência, início da idade adulta, talvez 18, 20, 18, 19, 20 anos. Foi um processo para ela, foi mais lento, né? Eu já sabia, mas até tudo, começo da idade adulta, talvez. E aí a minha mãe me chamou de Maria Clara e a partir dali ela nunca mais me chamou de outro nome. Então ali eu entendi que a batalha não foi em vão, que nós tínhamos cumprido a nossa missão, porque eu falava, mãe, é uma missão nossa. E aí tudo ficou pequeno a partir daí. Quando e como começou sua carreira de atriz?
Eu tenho quase 20 anos de carreira. Boa pergunta. Quem fez essa pergunta? Vinícius. Fofo. Eu sempre faço as melhores perguntas desse programa. Todas estão sendo ótimas, mas assim, é porque como eu não sou conhecida, muita gente acha que eu comecei uma carreira agora, né? Eu queria só fazer aqui um ajuste. Não vai perguntou, estragar, mas não. essa pergunta tá no roteiro. Não vai estragar, eu fiz a pergunta. não vai tá? estragar. Só pra ficar Eu claro. queria deixar claro aqui, ser mais honesto. Todos vocês fazem perguntas O bom é- ótimas, vai. porque vocês são um grupo incrível, um time ótimo. Olha, nossa claque aproveita e eletrônica, aparece. Vamos à resposta. Vamos lá. Eu tenho mais de 15 anos de carreira. Eu comecei fazendo dança-teatro e teatro no interior de São Paulo. Fiz espetáculo sempre no teatro, resumidamente, né? Estudei no interior de São Paulo, teatro, e depois fui convidada para fazer cinema. Eu fiz cinema e recebi prêmios no teatro como atriz revelação, recebi prêmios no cinema em festivais no Brasil e fora do Brasil, e posteriormente eu comecei a fazer TV. Carcereiros é meu quarto trabalho na TV. Então uma carreira de mais de 15 anos, de 15 a 17 anos mais ou menos. Bacana. Você falou do filme A Felicidade de Margot, que é do Maurício Essa, que é seu amigo, Tonholi, inclusive. Ah, querido Maurício, Eu fiz a trilha sonora de Apneia pra Mas ele. ele sabe que ele é seu Era o filme amigo, dele. Tonholi? Não, é só o Tonholi que acha que é amigo dele, aquelas coisas, né? Eu queria que você falasse um pouco das diferenças. Você falou, dancei, teatro, TV, cinema. E muitos atores falam, cinema é um lance especial. É um lance especial mesmo? É um lance especial mesmo. São linguagens diferentes, eu gosto das três, é uma pergunta recorrente também, e eu entendo a curiosidade, mas são três maneiras de fazer arte, né? Três linguagens, e você se exercita como atriz de maneiras diferentes. Então, para mim é muito importante. Eu tenho um carinho muito grande por cinema, muito grande, porque essa obra que vai ficar minha, eu vou morrer, e a minha obra cinematográfica vai ficar o registro da minha obra, e a minha arte vai ser vista por outras gerações, das quais eu não faço mais parte. Isso para mim é muito delicado. Eu acho que um bom filme cinema é imagem, né? Não é texto. Ele não precisa diferente da TV e do teatro. O texto ele pode ser colocado, a imagem pode substituir o texto, e eu sou muito, a gente é uma geração muito ligada no visual, né? Então eu acho que esteticamente das três linguagens o cinema talvez seja mais arrebatadora, né? Sim, Maria Clara, pra gente finalizar aqui rapidamente, o que devemos saber sobre o seu futuro breve aí? Temos pela frente o quê? Em o futuro breve temos a série Carcereiros, que eu espero que todo mundo veja. Nós temos convite para cinema, para teatro, por isso que eu tô aqui em São Paulo também, mas eu não posso falar. E para Pode sim, pode, claro que pode. Que papinho é esse, legal. hein? Eu prometo pra vocês agora, eu quero ficar freguesa do programa, quero voltar aqui sempre, e aí sim, o próximo projeto que puder divulgar, eu venho contar aqui pra vocês em primeira mão, tá bom? Ótimo, estamos Boa. fechando a conversa aqui agradável com a atriz Maria Clara Spinelli. Obrigado, viu, Maria Clara? Foi um prazer muito grande, eu tava com um pouquinho de medo, mas quando eu soube que eram vocês, queridos todos, ela já viu o vídeo. Edgar, eu acompanho desde a época da MTV, Querido. vocês aqui da bancada também, eu fiquei muito feliz, muito obrigado, foi um prazer Obrigado. imenso. Nós é que agradecemos, obrigado. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa sexta-feira. A gente vai direto a Londres. Temos dois assuntos aqui para tratar com o nosso correspondente por lá. O uso de smartphones começa a cair entre os jovens britânicos e autoridades de Liverpool fecham o cerco a uma famosa marca de refrigerante. Ulisses Neto, boa tarde para você em Londres. Por onde a gente pode começar, Ulisses? Oi, Edgar, tudo bem? Um abraço para todo mundo que acompanha o Morning Show. Vamos começar pelo telefone, né? Pelo smartphone. Vamos lá. Eu estou falando pelo telefone, fazendo um uso que ninguém mais faz dele, né? Que é para uma ligação, né? Para uma conversar. chamada convencional. A história é a seguinte, Edgar, aqui na Inglaterra foi feita uma pesquisa, né? É feita, na verdade, com uma certa frequência todo ano, para determinar como está sendo o uso do smartphone na população. Porque a gente sabe, cresceu no mundo inteiro hoje em dia, já quase todo mundo tem smartphone ao redor do planeta. Aqui nos mercados mais ricos isso já está ainda mais consolidado. Só que essa pesquisa descobriu que pela primeira vez
desde que ela é feita, né, nos últimos anos, desde que existe smartphone, a primeira vez o grupo mais jovem analisado, que é de entre 16 e 24 anos de idade, esse grupo diminuiu a utilização de celular. Isso é muito curioso, né, porque o mercado, como eu disse, o mercado rico e o mercado mais jovem, né, dos países desenvolvidos, normalmente ele mostra para onde o mundo está indo, né, pelo menos no que diz respeito aqui ao Ocidente. E essa pesquisa diz que os jovens britânicos, eles começaram a entender que eles estavam deixando muito tempo da vida deles na utilização dos smartphones, mas ainda assim, ainda é bastante tempo, né? Se a gente for olhar aqui os números, essa pesquisa diz que nesse grupo entre 16 e 24 anos de idade, as pessoas gastam mais ou menos 2 horas e meia por dia utilizando o celular. E a cada 15 minutos, esse grupo de pessoas acessam um aplicativo. O outro ponto curioso dessa pesquisa é que o inverso foi detectado no grupo mais velho, né? As pessoas que têm mais de 60 anos, que são os aposentados, que eles chamam aqui os pensioners, né? Nesse grupo disparou a utilização do smartphone. Passou de 36 minutos por dia para 54 minutos diários. E aí a pesquisa aponta que os mais jovens aqui na Inglaterra estão, inclusive, já removendo alguns aplicativos que eles chamam de time consuming, né? Que fazem você perder muito tempo dentro deles. Claro, as redes sociais estão em primeiro lugar. Eu não sei você, Edgar, a gente infelizmente não faz mais parte desse grupo dos 16 a 24 anos, né? Mas eu já removi vários aplicativos também do meu celular, até para economizar a bateria. O do Facebook foi o primeiro que eu tirei. Estou tentando me livrar do Instagram, mas ainda estou viciado, não consegui remover do meu celular. Eu tiro e coloco de novo toda hora, viu, Edgar? O Aros vive me dando dicas aqui para liberar a memória e tal, e essa é uma delas também, né? Você vai apagando os aplicativos para economizar a memória. Vamos lá para um outro assunto, Ulisses. Essa marca aí, famosa de refrigerante, né? Que tá aí recebendo uma reação incrível aí por parte, né, de autoridades da cidade inglesa de Liverpool. Conta mais. É isso aí, Edgar. Antes, só deixa eu corrigir uma informação que eu dei aqui. Na verdade, a pesquisa diz que, em média, os britânicos gastam 2 horas e meia no celular, mas o grupo entre 16 e 24 anos de idade gasta 4 horas no celular, quase 4 horas por dia. Mas, enfim, sobre a história do refrigerante, é o seguinte, todo mundo conhece aqueles caminhões bonitos da Coca-Cola de Natal, né? Começou num comercial da empresa nos anos 90 e aí virou uma tradição já da marca de refrigerantes ao redor do mundo, esses desfiles dos caminhões. Tem aí no Brasil, em várias cidades, aqui na Europa também. E aí a cidade de Liverpool está querendo proibir o desfile desse ano, porque os ingleses estão enfrentando um problema de obesidade que é quase tão grave ao que existe lá nos Estados Unidos. Então, eles estão apontando o dedo para os refrigerantes, né? Porque tem uma concentração muito grande de açúcar, e aí os políticos lá de Liverpool acham que seria um disparate permitir esse desfile nas ruas da cidade nesse ano, sendo que Liverpool está tentando abaixar os níveis de obesidade no país, na região, melhor dizendo, principalmente entre as crianças, porque 30% das crianças de até 11 anos de idade na cidade de Liverpool sofrem com obesidade. Então virou um problema crônico por lá, e aí os políticos locais entraram em guerra com a marca de refrigerantes, que diz que vai levar o plano adiante, tá? Considerando que não vai perder a autorização para poder circular pelas ruas da cidade com seus caminhões vermelhos enormes, todos decorados, que viraram mesmo um símbolo do Natal em vários países do mundo. Aqui na Inglaterra não é diferente, mas por causa dessa concentração de açúcar, as autoridades lá da região acham que não deve seguir adiante a parada desse ano. É um debate muito interessante que se faz aqui na Inglaterra, Edgar, porque tem gente que diz o seguinte, olha, o estado babá, o nanny state, né, que eles chamam aqui, que é o estado que fica querendo controlar todos os segmentos da tua vida. Você tem que ter a liberdade para saber o que você quer consumir ou não. Por outro lado, tem gente que diz, mas isso é uma questão de saúde pública, porque a obesidade gera muitos problemas de saúde, a conta quem paga no final de tudo é o governo, né, porque as pessoas precisam acessar o sistema de saúde pública, então por isso o governo tem que se intrometer também. É bem difícil achar uma posição, um caminho do meio nessa história, viu, Edgar? Valeu, Ulisses. Obrigado, como eu já é de tarde aí em Londres, posso desejar a você já um bom final de semana. Até já. Opa, já vou começar a aproveitar aqui, Edgar. Valeu, até semana que vem. Valeu, Ulisses. Jovem Pan Morning Show.
Hoje é sexta-feira, dia de falar sobre sexo com a nossa colaboradora aqui do Morning Show, psicóloga Paula Napolitano. Bom dia, tudo bom, Paulinha? Bom dia, muito ótimo dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Tenho certeza que agora a nossa conversa, o nosso papo aqui vai prender a atenção dos ouvintes, vão ficar todo mundo ligado aqui, afinal de contas, que pai ou que mãe, que educador não se preocupa com a educação sexual do filho ou da filha, né? Eu sei que infelizmente muitos não se preocupam ainda, né? Vai levando meio no automático, mas falar sobre sexo é fundamental para formar adultos conscientes que ajam com responsabilidade e que sintam prazer com o sexo. Tô falando em prazer pelo seguinte, olha só esse dado aqui. A pesquisadora e escritora americana Peg Orenstein entrevistou jovens de 15 a 20 anos por 3 anos e constatou que, apesar de as mulheres estarem tendo mais relações sexuais, muitas delas não sentem prazer durante a transa. No Brasil, 40% das mulheres dizem não ter orgasmo. Paulinha, como educar os jovens aí, os filhos e as filhas, desde pequenos, para que eles tenham uma vida sexual prazerosa, saudável, etc, etc, etc? A gente sabe que, infelizmente, eu vejo isso muito no consultório, das mulheres realmente não terem esse prazer e estarem muito na relação pelo parceiro ou pelo dever de ter relação, quando na verdade a gente percebe que essa repressão que aconteceu desde muito cedo, de nunca se falar do assunto, de não poder falar em casa, dessa percepção que às vezes era direta ou indireta de que o sexo é errado, de que é feio, que é sujo, acaba prejudicando a sexualidade da mulher, que ela não conhece o próprio corpo, né? E aí ela vai para uma relação sexual muito mais no sentido de agradar o parceiro, no sentido de dar um check na lista do que tem que fazer, mas no fundo não tá se agradando na relação. E aí isso fica complicado, né, realmente. É muito mais uma função, uma obrigação do que um prazer. Exato, de fato, e aí até na vida adulta, né, quando você vê, você vai pra relação, você ainda não tá com muito desejo, porque você foi criada por anos acreditando que você só tem que satisfazer o homem, ou não põe a mão aí, isso é errado, isso é feio. Como é que você muda o botãozinho pra dizer que agora pode, agora é legal e agora você pode se entregar, né? Fala, Paulinho. Vou tirar minhas dúvidas pessoais agora, né? Porque tem os meninos lá em casa e tal. Vamos nessa. E uma questão que eu tenho... Tudo os meninos. É tudo os meninos lá, né? 6 e 4 anos. Então, 6 e 4 anos, uma preocupação às vezes que a mãe tem, eu tenho pelo menos, é de explicar pra eles, por exemplo, que não é legal, sei lá, tirar a calça em público, que não é todo mundo que pode te tocar. É uma coisa que a gente também tem que tratar com a criança, porque infelizmente tem essas pessoas loucas que abusam de crianças. Olha a situação que a gente vive. Então, é uma preocupação que eu tenho e falo sobre isso, filhos. Essas partes são íntimas, são suas. Não é legal você mostrar em público para outras pessoas. A mamãe, o papai, as pessoas que cuidam de você na escola, que vão te limpar e tal. É uma questão do privado ali, né? Exatamente. Do que são as partes íntimas. Até que ponto isso, por exemplo, você falou que isso faz sentido, né? Sim. Só que, por outro lado, ele pode se tocar, ele já sente algum tipo ali de prazer, claro que infantil, talvez não ainda sexual. Como você tratar dessa privacidade aí, dessa parte privada, mas não inibir também e não trazer essa coisa aí do passado da criança ficar achando que aquilo é proibido. Não oprimir, ou oprimir, exatamente. É perfeito, acho muito bom isso, porque na verdade, a gente quando fala assim, nossa, mas vai falar de sexo com as crianças, não é de sexo que a gente vai falar com as crianças, é de sexualidade, que é isso, inclui a questão da higiene, inclui a questão de contra abuso sexual, inclui a questão de respeito com o corpo do outro. Então, quando a gente fala de sexualidade com crianças, a gente está falando de tudo isso. E aí, quando que eu falo, como eu falo? Quando surgir. Então, quando você vê que ele tá ali, começou a tocar ali, tá achando gostosinho, tá o tempo todo com a mão ali, você pode trazer esse assunto, é gostoso mesmo, mas é a nossa parte íntima. Lembra que a gente já falou? A gente não sai pelado ali na rua, porque é a nossa parte íntima. Então, você vai tocar só quando você estiver no seu lugar, quando você estiver sozinho, não tem problema nenhum, mas a gente tem momentos para fazer cada coisa. Né? E aí você não precisa chegar pro filho e falar assim, olha filho, aqui é bem gostoso, tá? Você vai querer tocar de vez em quando, mas não,
Espera isso acontecer. E não trata do jeito que muita gente trata, às vezes desinformadamente, de não pode, tira a mão, coisa feia, não pode tocar. Não, é legal, é gostoso, até porque ele sente que é gostoso. É a mesma coisa de falar muitas vezes sobre droga. Droga é ruim. Aí a pessoa experimenta e fala, nossa, isso aqui não é ruim. Ela faz mal, mas talvez ela não seja ruim, né? A questão do bom e do bem, né? Então, é conversar abertamente quando a coisa acontece, quando a situação aparece. Então, quando tá dando banho, por exemplo, ele quer falar assim, nossa, você tem diferente do que eu. Por que você tem isso aqui e eu tenho isso aqui? E aí você trazer o assunto. A gente não precisa antecipar, mas a partir do momento é tratar com naturalidade. Boa. Agora, você falou da questão dos meninos. E a gente ouviu aqui a questão das meninas também. O menino sente prazer pequenininho já no pipizinho dele. A menina, quando é que vai sentir? Quando é que ela tem essa inserção na sexualidade? Em que momento ela tem, ou deveria ter, ou poderia ser instruída pelos pais? Isso é legal, porque o menino, desde pequenininho, a cueca tá roçando, Exato. Tá caindo água em cima. É uma coisa externa, É uma coisa externa. As meninas, muitas vezes, também começam mais ou menos na mesma época, onde elas estão ali, põe a calcinha, dá uma coçadinha, aí ela põe a mão. Desculpa. Nessa época em que seus filhos estão, por exemplo. Gente, peraí, desculpa, é a mesma época dos meninos. Não, eu sei, é para as pessoas saberem. Eu tô falando, o Edgar que tem filhas também, né? Exatamente. 4 a 6 anos, então, que começa essa percepção. Então, por exemplo, tá tomando banho as meninas lá, que elas estão lavando, por exemplo, ela já começa a sentir, nossa, que gostosinho aqui. Ela tá ali, colocando a calcinha, ela começa a coçar um pouquinho, ela fala, nossa, que gostosinho. Então, ela também começa a sentir, porque onde a mulher mais sente essa sensibilidade é no clitóris. O clitóris está logo depois ali da cobertura ali dos grandes lábios, né? Então elas também começam a sentir. Mas o que acontece muitas vezes é quando o menino tá mexendo no pintinho, a família, já tá, que legal, aí, não sei o quê. Aí, garanhão, hein? E aí, mesmo que a mãe às vezes até tire a mão, ele percebeu que teve um incentivo e que aquilo é uma coisa legal. É isso. E a menina pôs a mão ali, tira a mão daí, você não pode, fecha a perna. É verdade. E não, você falou uma coisa, deixa eu passar, quem é que... Você falou uma coisa muito importante, que é um treino, é um treino pelo qual tem que passar e ter uma atenção plena ali, o próprio pai educador, porque essa primeira reação que você mencionou aí, ela fala mais do que 1000 palavras, aquela história. Se você, o teu corpo, a tua reação tem que condizer com o teu discurso, com o que você está falando ali. Porque senão você tem uma reação e tem um outro discurso, a criança fala, opa, peraí, tem uma coisa errada. E aí ela já vai se reprimir, vai auto-reprimir numa segunda situação parecida. Foi você que queria falar, Vini? Isso. Não, aí você falou de uma situação de discussão sobre a sexualidade, né? Que vem um pouco antes, vem um pouco mais cedo. Sim. E a discussão sobre sexo mesmo, com qual idade, com que idade que é correta falar sobre sexo com os filhos? O que a gente diz é que quando eles começam a trazer o assunto de interesse. Então, quando vê alguma coisa e pergunta, mãe, o que é transar, por exemplo? Certo. E aí você pode devolver a pergunta para o que você acha que é? Onde é que você viu? E você trazer um diálogo, até para entender se de repente tem alguém mais velho que tá falando com ela alguma coisa que às vezes não era para falar, ou se viu na novela, porque muitas vezes as crianças ou adolescentes, eles têm uma hipótese. Tem um vídeo que fala muito disso, as crianças perguntando, e aí eles dizem assim, eu acho que veio de Deus, eu acho que veio da água, nasceu do bumbum o filho, nasceu do... Então, eles têm hipóteses. Então, a partir desse momento, você pode conversar com a criança. E muitas vezes, você pode falar assim, é uma coisa que 2 adultos fazem quando se gostam. E aí você deu a resposta. Se a criança ou o pré-adolescente quiser continuar, ele continua te perguntando. Então, as perguntas, quando elas surgem, a gente vai respondendo de maneira natural, mas sem ter que dar aquela aula de educação sexual. Responde só o que foi perguntado e vai travando esse diálogo para ele saber, eu posso falar sobre qualquer coisa com os meus pais, com a minha família. Doutora, tem uma coisa até engraçada. O Nelson Rodrigues era muito amigo do psicanalista Eduardo Mascarenhas. E uma vez o Eduardo Mascarenhas falou para ele que a criança tinha vários pontos de sentir tesão. E falou para ele, olha, o Freud chamava isso de perversidade polimorfa. Aí o Nelson Rodrigues, toda vez que o Eduardo Mascarenhas falava, como vai essa perversidade polimorfa? Onde é que eu quero chegar? Sobretudo no caso da menina, me parece que a publicidade,
tira esse poliformismo da sexualidade, ou seja, várias formas, e acaba trazendo a ideia de que a sexualidade, a libido, só residem nas zonas erógenas, né? Você enxerga isso assim também? Com certeza, totalmente. Isso é mais presente ainda nos homens do que nas mulheres, então o prazer é no pênis e ponto, e acabou. Nas mulheres ainda tem uma coisa mais distribuída muitas vezes, então do seio, da vagina, o bumbum, a nuca. As mulheres ainda têm uma amplitude um pouco maior, mas a gente genitaliza muito o sexo, né? E a gente esquece que o corpo inteiro é uma área erógena. É uma área de prazer. O corpo como um todo. Inclusive, pessoas que têm paralisia, por exemplo, nas pernas, têm prazer em outras áreas e às vezes têm orgasmos, inclusive, né? Então, a gente tem que sair um pouco do sexo em si e entrar na questão da sexualidade, porque muitos dos pacientes que eu atendo no consultório que não têm desejo, ou têm disfunção erétil, ou não têm orgasmo, qualquer uma dessas questões, quando você vai investigar, tem muitas questões que ficaram lá de trás. Ah, porque não podia, porque tinha que fazer, porque era obrigado, porque não se falava, porque eu nunca vi um beijo dentro de casa dos meus pais, eu nunca vi afeto, ou a primeira relação sexual eu tive que fazer porque eu fui num puteiro, porque a minha família estava me pressionando, ou meus amigos estavam pressionando. Então, toda essa educação sexual, que inclusive o silêncio também é uma forma de educação sexual, ela vai marcar de alguma forma lá depois na vida adulta, né? Como é que os pais de crianças novas devem lidar com esse antagonismo? Você, por exemplo, você tem a orientação, tudo que você falou aí. Fala sobre o assunto quando a criança traz, orienta, diz o que é privado, o que é prazer dela, o que deve ser feito, em que lugar deve ser feito. Todas essas questões relacionadas à educação sexual. Aí você tem, como o Tonholi citou aqui, sei lá, para dar um exemplo, na publicidade, mas digamos a mídia de uma maneira geral, toda essa sexualidade precoce, né, exposta, colocada, como a gente, como pai, deve agir para equilibrar essas duas pontas antagônicas do mesmo assunto. Perfeito. E aí eu acho que entra muito na questão de que sexualidade é algo muito mais do que sexo. A gente precisa trabalhar a autoestima acima de tudo. Então, já desde pequenininho, a gente trabalhar a autoestima dos nossos filhos no sentido dele poder dizer o que ele quer, dele poder dizer não. Então, ensinar desde pequeno também a dizer não. Você também está evitando abusos ou ensinando muito sobre relacionamentos abusivos, que a pessoa merece amor, merece carinho. Então, trabalhar a questão da autoestima, de aprender a dizer não, de refletir sobre tudo que vê, é uma coisa que a gente pode fazer desde pequeno com qualquer tema. Então, tá passando um desenho lá, que os pais estão assistindo juntos, ou um filme, conversar sobre esse filme, refletir sobre esse filme, ou tá passando uma propaganda de alguma coisa que você acha que é cedo para o seu filho ter aquele coisa, ou ter o celular, refletir com ele, conversar com ele. Claro que essa reflexão não é a mesma reflexão que a gente, mas trazer pensamento crítico, ouvir o pensamento dele e ao mesmo tempo pôr os limites do que você acha que é adequado para ele ou não, a gente consegue ajudar nessa construção para ele equilibrar um pouco o que ele vê do externo com o que ele aprendeu dos valores dentro de casa também, né? Maravilha. Paula Napolitano, muito obrigada. Para saber mais? Para saber mais, tem no Facebook Psicóloga Paula Napolitano. Falado. Obrigado, viu, Boninha? Obrigada. Bom final de semana. Ótima sexta-feira para todos. Ótima sexta-feira. Olha, e assim, infelizmente, vamos fechando mais uma semana aqui no Morning Show. Acabou o programa, vamos curtir o nosso final de semana e estamos de volta na segunda-feira. Vamos sextar. Às 10 da manhã aqui pela Jovem Pan. É isso. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Segunda tem mais. Tchau. Jovem Pan.